Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 467 e minguando até 823 dias, 26 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é muito importante, ok? Blog diário de 467. Enoque, o Pai da Vida, parte 5, ok? Eu sempre deixo na descrição a abertura, né, deste título para que vocês possam estar acompanhando, tendo mais praticidade para vocês acessar isso, ok? Também deixo um blog que antecede a esse blog e um blog que antecipem esse blog diário, certo? Para que vocês possam acompanhar de todas as formas, antes e depois, sempre vai estar na descrição para que vocês possam estar acompanhando isso de todas as formas, ok? Faça esse trabalho de conscientização e faça tudo de uma forma, né, agradável, sem gerar crise para o seu irmão, fazendo isso uma coisa comum dentro da sociedade, se realizando, se permitindo se realizar com Deus e com Cristo, ok? Eu terminei falando, né, do blog, né, o blog atrás, eu terminei falando né, da consciência de Deus, que é o Cristo, né, e a consciência da vida, que é o nosso espírito, certo? A consciência da vida é o nosso espírito interior e a consciência de Deus é o Cristo, né? E a consciência e a verdade, o poder de Deus é essa glória de Deus. Onde que Deus criou a origem, Deus criou a vida do homem, tudo foi na glória, no poder. Nós podemos dizer paraíso de Deus, ok? Mas que hoje em dia nós podemos entender que Deus, né, de uma certa forma, o paraíso de Deus hoje é o próprio Cristo, a consciência de Deus, certo? É porque nós estamos numa espiritualidade junto com Deus. E se nós estamos junto com Deus, nós estamos por uma consciência para nos conscientizar sobre o mal, certo? Vamos entender isso logo. Porque o bem, Deus já fez tudo, uma coisa perfeita para nós, e só que nesse tempo teve relacionamento, e relacionamento é muito delicado mesmo, né? Vamos entender isso. Tem aquela complexidade, certo? Às vezes, eu costumo dizer que as pessoas não precisam de conhecimento para saber o que é certo e o que é errado. Por que que eu estou dizendo isso? A nossa própria vida, elas nos diz, porque à medida que eu entendo o que é ruim para mim, eu não relaciono meu irmão, é só isso. Eu não preciso ter conhecimento para me saber disso, não. Você vai gostar que os outros batem em você, que os outros, né, espancam você até a morte? Não. Então não faça isso com as pessoas. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Não. Só se resguarda. Mantém, às vezes, os seus olhos, né, de uma certa forma, é o juízo de Deus. Quando você está olhando assim e conseguindo resistir o mal, né, não se permitir, não fazer um com eles, de uma certa forma, ele vai ter a consequência, porque Deus, ele tem poder sobre o mal, certo? Acha que as pessoas que maltratam criança, maltratam mulheres, faz covardia com outros, você acha que elas não vai gerar consequência para ela? Não vai. E é por isso que a consciência de Deus está aqui. É por isso que o Cristo está aqui, de uma certa forma,
para fazer com que as pessoas entrem em juízo. Eu não consigo, tudo que você fizer é em vão, você dar glória ao inimigo, é você engrandecer o Jesus do relacionamento social. Tudo de ruim que você faz, você engrandece ele. "Ah, eu vou bater, o cara bateu, eu vou bater também", sei que tem lá. Nada que você fizer vai adiantar, não vai, não vai, não vai. Entenda isso. O que que você vai adiantar? Que ele vai puxar você para o lado dele, né, que você vai fazer um com ele. Aí ele estava gerando ato consequente, agora você também vai gerar ato consequente, porque você está espancando uma pessoa. Então, deixe os seus olhos atentos, observando as coisas, para que Deus faça o juízo dele. Fica só observando, certo? É assim que a gente faz no tempo de Guerra Fria, é assim que a gente faz, só olha. Ah, aham, entendi, né. Aí você pode fazer isso dentro da sociedade, observando as coisas e relacionando isso na consciência e tudo bem. Agora quando você se faz um com ele, você quer tirar o prejuízo, né, quer vingar alguém, aí fica ruim para você também, porque você vai estar se permitindo as mesmas coisas que o outro se permitiu, você vai estar fazendo um com ele, ok? Entenda isso. Vamos para esse contexto, né, para a gente dar uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, e a dimensão Cristo é tudo aquilo que é formação de Cristo, e a dimensão sociais é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Isto representa expressão livre, ok? Vamos lá para a expressão livre, para esse contexto, para a gente compreender ele. Toda palavra da vida vai explicar o meu eu interior e uma interação com Deus e com a vida. Toda palavra do corpo vai explicar o exterior de corpo, explicando Cristo e os corpos de Cristo. Todos, todas estas consciências e que esteja habitados, ela não precisa ser relacionado a outro corpo até então, né? O que eu quero dizer, né? Há uma consciência interior, há uma consciência exterior. Vamos lá pela palavra, vamos lá pelo contexto. Toda palavra da vida vai explicar o meu eu interior. Qual que vai explicar o meu eu interior? Esse aqui, a palavra da vida. Você vê que a palavra ela é bem fora de nós, mas a vida ela é bem nossa, por exemplo, né? Entenda que quando eu falo, por exemplo, existe forma de identificar essas palavras. Se eu estou falando de mim, eu estou falando da palavra da vida. Eu falo de mim, a palavra da vida. O que eu poderia falar de mim? Qualquer coisa da minha vida. Então, é a palavra da vida, entende? É uma palavra, é da minha vida, ela é da minha vida, ok? Palavra da vida, minha vida é uma vida única, uma coisa única, uma consciência única. Entenda isso, palavra da vida. Aí, só que veja que as palavras tá fora do corpo, ela vai para fora, porque eu estou falando para alguém, para me conscientizar alguém, para mim trazer uma realidade para alguém sobre essas coisas, entende? Vamos ler o contexto. Toda palavra da vida explica o meu eu interior e uma interação com Deus, né? Interação com Deus é porque Deus também é espírito dentro de nós, então é a mesma coisa. E com a vida, interação com Deus, a vida. A vida ela vai representar sempre o corpo emocional. Sempre o corpo emocional é única, a vida é única, ela é única para nós. Única, 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 única. Entenda isso. O corpo emocional é único, a vida é única. Toda palavra. Agora veja só, né, que em outros blogs anterior, eu estava tentando explicar como que Satanás e Lúcifer caiu em uma ideologia. Satanás, ele mente sobre a vida, por exemplo, e Lúcifer, por exemplo, ele vai mentir sobre o corpo, sobre o seu corpo emocional, sobre aquilo que é emocional. Trazendo essa ideia, tudo expressivo, entende? Existe várias formas, vários processos que entrar essas ideias malignas dentro da sociedade. Aqui dentro do paraíso de Deus, Satanás, ele era o próprio corpo do homem, ele era o próprio, esse corpo do homem, ele era totalmente, né, 100% homem, 100% homem, né? Mas aqui dentro do Cristo ele já caiu na espiritualidade. Quando Deus
formou o Cristo, né, ele estava aqui habitando ainda. Na inconsciência, ele vem morar dentro dela. Na inconsciência, Satanás vem morar dentro dela. Mas para os atos conscientes, ele transforma tudo na espiritualidade. Aí Satanás e Lúcifer lá fora, porque é a falsidade da nossa vida, que poderia ser e não é, e a falsidade do nosso corpo emocional, criando uma imagem, né? Criando a imagem para o nosso corpo. Aí fala luz, luz do corpo, uma imagem, uma coisa negada. De uma certa forma, eles têm que fazer combinação para ter essas dois ideal no mesmo sentido lá fora. Os atos conscientes, eles jogam tudo para fora, mas os atos inconscientes levam isso para dentro. Leva isso para dentro de uma forma em vão. Por quê? Não vai ter ninguém que vai poder se realizar nesse corpo emocional. Não vai ter a palavra da vida. E o que eles vão fazer? Ele só vai trazer um problema. Aí esse corpo vai ser 100% maligno, porque eles é inconsciente. É como se ele estivesse aqui, ó, na palavra da vida, né? Estivesse aqui dentro de Deus, dentro da glória da criação de Deus, onde o homem era mau, era ignorante, estúpido, ele era por si só. Mas aqui não, tudo aqui é uma espiritualidade. Tudo aqui dentro do Cristo é uma espiritualidade. Tanto da nossa consciência interior, como também da nossa consciência exterior. Que a consciência exterior, ela vai demonstrar que nós estamos desabitando para se relacionar a outras pessoas, né, a outras coisas dentro da sociedade, para nos relacionar ao Cristo, certo? Tudo para fora. Tudo para fora. Até então, nada dentro de nós, nada aqui para que pode ser Cristo, nada para que ser Cristo, porque aqui ele parou e representou uma formação, quer dizer, espiritualidade, 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 ok? Então esse corpo emocional vai ficar dividido entre o interior, sendo Deus, e o exterior, sendo Cristo, certo? Então, Deus foi passando e foi expulsando tudo para fora. Então, o bem e o mal está fora dos nossos corpos emocionais. Existe ideologia onde que as pessoas encarnam a falsidade? Sim, né? O verbo encarnado para ele é uma falsidade, é uma coisa totalmente negada. Enquanto o verbo encarnado, ele representa cada corpo em específico, ele só representa isso, né? A nossa simplicidade, a nossa honestidade com um, com o outro. Aí, quando você vem para dentro de você, traz essa ideia do verbo encarnado dentro de você, no tempo de Guerra Fria, você fica sem realização, ainda engana muito de gente. Você faz tudo emocionalmente, achando que você é um exemplo para os outros, que você é aquilo, que você é um missionário de Deus, que é um profeta, não que não seja, tá? Mas entenda como isso vai ficar negado. Se você não tem uma realização, não tem como você explicar o que é antes, o que é depois, você está fazendo tudo em vão. Está fazendo tudo em vão. Tudo que você fala aí está sendo tudo em vão. É em vão, entre aspas, porque os planos de Deus eles não frustram, né? E de uma certa forma, todos nós estamos unidos, não estamos, né? Então, os propósitos de Deus continuam, mas os nossos, especificamente, não. Nós não conseguimos nos realizar nesses nossos corpos emocionais com a palavra da vida. Não conseguimos. Por quê? Porque a sociedade toda está negada, ok? Eu tenho que ter o mínima consciência dela para transformar ela em uma pedra, transformar ela em uma espiritualidade, para que eu permaneça no trabalho social ou eu permaneça me realizando comigo mesmo, sem levar cumplicidade, sem levar consequência ao outro, posso, só olhando, olhando, né? De vez em quando as pessoas olham muito e falam menos, eles conseguem muito mais, absorver muito mais coisas boas. Aí, no fim, ele está até trabalhando, né? No despertar da consciência, porque ele conseguiu absorver as boas coisas, ele não precipitou em falar coisas que ele não sabe, ok? E os corpos, né? Depois que nós temos toda a palavra do corpo, vai explicar o exterior do corpo, né? A palavra do corpo explica o exterior do corpo, a palavra da vida explica o interior, mas a palavra do corpo explica o exterior, né? Como eu tenho dito, existiam vários processos sobre essas ideias malignas, por exemplo, Satanás e Lúcifer, existiam vários processos, né? E que hoje ela está bem neutra. Neutra que eu quero dizer é o seguinte, ela está bem fora de nós,
entendendo que Deus purificou o nosso interior, a nossa vida, né, tudo dentro de nós são puros, nossos corpos, tudo aqui para cá são puro, limpo. Nós não temos pecado, mas nós vivemos na prática dele. Aí nós vivendo na prática dele, aí às vezes nós damos a vida para ele. Para nós dar a vida para ele, é com nossos corpos emocionais mesmo. Nós faz as coisas dessa forma, ok? Toda a palavra do corpo vai explicar o exterior do corpo, explicando Cristo e os corpos de Cristo. E todas estas consciências, e que estejam habitados, ela não precisa ser relacionado outro corpo até então. Quando eu falei que ela não precisa ser relacionado a outro corpo até então, é tudo aquilo que eu estava falando. Observar mais, falar menos, certo? Eu observar mais. Eu gosto muito, sabe, quando às vezes eu estou no trabalho ou dentro da minha casa mesmo, né, as pessoas, elas não me relacionam diretamente, ideologia, por exemplo, a gente só fica olhando assim, sabe. Então a gente sente aquela consideração espiritual, respeito pelas pessoas, isso é bom. Então as pessoas ela olha mais, questiona menos, né. Porque as coisas ideológicas ela não explica, ela não tem explicação. O que que tem explicação? As nossas vidas, nossas realidades, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vivendo. Aí quando as pessoas observam mais é consideração, sabe, eu vejo as pessoas tendo consideração, porque é isso que realiza, é você considerar a situação, não tem explicação para isso, não tem. As coisas que nós estamos fazendo pela unificação, pelo juízo, são coisas, fora do comum, são sobrenaturais para que as pessoas entrem no juízo, são coisas sobrenaturais, não nada de realidade, nada de simplicidade, às vezes, que para você entender, é umas coisas que vai tomando todo mundo, e todo mundo vai tomando a consciência pelas mesmas coisas que a gente consideramos ruim, pelas mesmas coisas que nós consideramos, fora do comum, por exemplo, ok? Mas é bom que, né, você não precisa relacionar a ideologia até então, vamos entender isso. Só observa as coisas, observa, então você ganha muito mais consciência. Quando você tem um respeito como trabalhador, você não precisa nem de confessar e: "Ah, tá vendo que cara lá é sábio?". Não, se você viu isso no seu íntimo e você entendeu, você está sendo realizado junto com Deus, não com o corpo emocional. Aí o que acontece? Esse corpo emocional que está se permitindo, ele vai, de uma certa forma, vai estar sendo realizado com Deus da mesma forma que você, certo? Porque o que que acontece? A gente pode fazer uma boa fama para ganhar, né, a mídia, podemos fazer isso, mas às vezes, muitas das vezes, não tem necessidade de você deixar as pessoas constrangidas, né? Porque hoje no tempo de Guerra Fria, ela se torna muito delicado para você confessar qualquer coisa que você confessa a um inimigo. Você confessa ao inimigo de Deus, ao Jesus do relacionamento social. Você confessa para ele, porque de uma certa forma, né, é isso que você entenda. Entenda isso. Porém, quando este mesmo se vamos entrar no próximo contexto para a gente dar continuidade. Porém, quando este mesmo se mover para fora do seu corpo, vai representar o relacionamento social desta interação social, explicando os interesses de ambos corpos de Cristo, podendo explicar a si mesmo e tudo o que for de você mesmo e permanecendo dentro do seu espaço para não se comprometer com a interação de outro corpo, né? Só mesmo, né, dando sequência mesmo naquele contexto acima, né, vamos lá para a gente fazer a expressão livre. Porém, quando este mesmo se mover para fora do corpo, vai representar o relacionamento social desta interação social, explicando o interesse de ambos corpos de Cristo. Sempre quando nós falamos de relacionamento social, a gente temos que colocar na nossa consciência interesse. Se eu estou relacionando com uma coisa, é porque eu estou com interesse em alguma coisa. Por exemplo, olha, nada que eu estou fazendo aqui é uma coisa sem interesse.
eu tenho um interesse de algo. Todas as minhas expressões elas são interesses, são interesses. Existe aquela ideia de estar me aplicando sobre os meus próprios interesses emocionais, aquilo que eu quero, e existe aquela ideia desses interesses forçar que as pessoas entrem em juízo, né, lá fora mesmo. Aí eu estou em interesse o quê? Eu quero que todas as pessoas tenham consciência, isso é um interesse. Se eu quero que todas as pessoas tenham consciência, eu tenho que mover algumas expressões, algumas palavras, né, certa, errada. Elas têm que ter ciência de tudo aquilo que está sendo pronunciado e entendendo que isso é o interesse, né, de levar a consciência para um e para o outro. Entenda isso? Isto é relacionamento social. Entenda quando o contexto diz, porém, quando este mesmo se mover para fora do corpo vai representar o relacionamento social desta interação, né? Eu estou interagindo a outro corpo social, certo? Explicando o interesse de ambos, certo? Se eu estou levando a alguma coisa, né? Eu sei que as pessoas também têm interesse em alguma coisa que eu estou dando, né? Eu estou entregando, por isso existe essa relatividade, essa relação, essa interação entre o meu interesse e o interesse dele, por exemplo, o meu interesse que não é meu, por exemplo, é o interesse do juízo de Deus, do julgamento de Deus, né? Mas eu falo isso para que vocês entenderem, porque de repente vocês estão relacionamento corpo a corpo, aí você vai relacionar o interesse de dois corpos emocional. Mas aqui tudo que eu estou interagindo aqui são tudo da formação de Cristo, dimensão Cristo e dimensão sociais. Muito das vezes as minhas expressões estão bem lá fora, né, dessa ideia. Mas entenda que quando eu estou relacionando alguma coisa, sempre tenho interesse. Eu estou falando, tenho interesse, certo? Entenda isso. E podendo explicar a si mesmo, né, como eu tenho dito, esse interesse pode explicar a mim mesmo, e tudo que for de você mesmo, né, e permanecendo dentro do espaço para não comprometer com a interação de outro corpo. Aqui eu estou falando, né, sobre aquilo que uma pessoa unificada, ele não está no trabalho social, não está nada, ele está relacionando corpo a corpo emocionalmente. Então o que que ele tem que fazer? Não está num trabalho missionário, então ele pode fazer o seguinte, e podendo explicar a si mesmo e tudo que for de você mesmo, né? E permanecendo dentro do espaço para que não comprometer com a interação de outro corpo. Quando essa interação, você tem que compreender que essa interação pode ser uma coisa ruim, que não está sendo agradável, que está sendo desagradável, ou se for boa, você se permite, então, certo? O interesse dele, você fala alguma coisa do seu interesse, ele fala alguma coisa do seu interesse. Ele fala alguma coisa do entendimento dele, você fala uma coisa do entendimento dele, e fazendo essa interação. Então você vê o que é certo, o que é errado. Tem alguma coisa errada, eu não preciso nem relacionar isso. Então eu me resguardo no meu espaço, eu vejo que ele está em crise, não quero problema, então eu não vou relacionar ele, certo? Entenda isso, ok? Vamos para o próximo contexto. Quando for uma interação com outro corpo, vai explicar outro corpo. E quando explicar outro corpo, a consciência que estiver habitado tem que conhecer da consciência que esteja desabitado de uma forma espiritual e não emocional, para que a consciência que esteja habitado conheça o que ele for relacionar. E se for emocional, é o interesse deste corpo explicando a emoção deste corpo. E sendo mais específico, sexo, e podendo representar vários sentimentos aceitos ou negados por outro corpo que esteja desabitado deste corpo emocional. Muito interessante, né? Vamos para a expressão livre. Mas primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Existe interesse, igual eu estava tendo dito no blog, né, nesse contexto acima, quando o interesse é espiritual, ele vai relacionar as coisas de Deus, por exemplo, porque Deus é espírito. Quando é interesse emocional, ele vai representar a coisa do homem, porque o homem ele é emocional, entenda isso. Por isso que Deus colocou o corpo emocional aqui, colocou a espiritualidade para o relacionamento social,
colocou espiritualidade para o relacionamento social, representando Cristo, e colocou espiritualidade para o nosso eu interior, para que esse eu interior represente o nosso corpo emocional. Não é interessante isso? Então, espiritualidade antes do corpo emocional e espiritualidade depois do corpo emocional. Sendo que essa espiritualidade, ela pode ser uma relação, uma intimidade entre a consciência interior e Deus, e pode ser uma intimidade, né, e pode ser uma intimidade com você mesmo, vamos dizer isso, com o próprio corpo, com o seu próprio corpo emocional. E depois que você quiser ser íntimo de outra pessoa, você vai relacionar outro corpo emocional. Então, os dois estão sendo íntimo, então é harmonia de corpo, ok? Quando for uma interação com outro corpo, vai explicar outro corpo, né? Ou seja, corpo emocional com corpo emocional. E quando explicando outro corpo, a consciência que estiver habitado tem que conhecer da consciência que esteja desabitado de uma forma espiritual. O que eu quero dizer? A minha consciência, eu tenho aqui a consciência minha, eu sou o mentor dessa relação. Então tem outra consciência ali, outro corpo emocional que esteja desabitado. Automaticamente eu tenho que ver a minha realidade da minha vida aqui e eu ver aquele corpo como um corpo emocional, como uma espiritualidade, como uma imagem apenas para mim. Porque eu só vou poder relacionar ele só vai poder relacionar a mim, por exemplo, a realidade dele, quando ele estiver habitado no interior dele. Então ele vai relacionar essa palavra a mim. Então ele vai estar trazendo para mim uma consciência da realidade dele. Aí ele falou, eu torno uma imagem para ele, uma espiritualidade para mim. Porque, de uma certa forma, é isso que ele vai ver de mim. É uma imagem. Porque eu não sou a vida dele, ele não é a vida minha. Eu não sou a emoção dele, ele não é a emoção minha. Lembre que quando você vê uma pessoa estranha na rua, ela é apenas uma imagem. Certo? Agora, se ela estiver relacionando uma coisa real para você, uma coisa verdade dela, uma verdade sua, então você vai ter uma harmonia de corpo. Mas entenda que você tem que bloquear. Entende? Para você compreender ele, você tem que ver ele como apenas como uma imagem. Quando você estiver falando, você vê ele apenas como uma imagem. E quando o outro estiver falando, ele tem que te ver apenas como uma imagem, certo? Você tem que ter silêncio, ouvir, né? Ouvir, compreender, para você entender o que ele está dizendo. Eu vejo que muita gente, elas são muito mal educadas. O que seria mal educado? É você pegar uma expressão de uma pessoa e falar sobre aquela mesma expressão da pessoa, sabe? Não dá certo, você é um desrespeito. O que é? Falar em cima de outras pessoas. A pessoa fala uma coisa ali, às vezes fala uma coisa muito negada, aí o outro fala ali, isso está tudo errado, assim, não é assim que funciona. Ah, ah, não preciso ser tão assim. É o entendimento dele, é o que ele faz. Então ouvi, ele só ouvir. Não preciso questionar. Se ele me der uma oportunidade para mim falar alguma coisa sobre aquilo que eu conheço da formação de Cristo, eu fico agradecido. Se ele não me der a oportunidade, eu vou embora para casa tranquilo, suave, sem questionar nada, porque é o que ele está entendendo. Mas até então você entenda, é isso que o contexto quer dizer. Eu estou falando, o outro corpo é uma imagem. O outro está falando, eu sou apenas uma imagem. Eu tenho que aprender, ouvir, para depois falar, certo? Né? Tirar conclusões precipitadas, não. Né? Ok? Entenda? A consciência que estiver habitada tem que conhecer da consciência que esteja desabitada de uma forma espiritual. Espiritual é a imagem, é o olhar para as pessoas de uma forma espiritual, certo? Sem relacionar o corpo emocional dela, porque o corpo emocional dela é dela, e não emocional. Para que a consciência que esteja habitada conheça, tá vendo? Conheça o que for relacionar, né? Conheça o que os outros vai relacionar primeiro, né? E se for emocional, né? Se for emocional, é o interesse deste corpo explicando a emoção deste corpo. Quando eu falei se for emocional, porque existe essa ideia de interação emocional, de dois corpos se permitir sexualmente um para o outro. E nós já sabemos que isso é emocionalmente, emocional para um, emocional para outro. Eu me permitir, né, a um corpo e outro sexualmente. Aí eu não vou precisar de entender ele, nem ele me entender sobre aquilo que nós estamos relacionando socialmente.
mas aquilo que nós estamos relacionando intimamente, entendeu? Aquilo que nós estamos relacionando intimamente. Então é isso que está querendo dizer. Quando é emocional, aí o meu interesse vai deixar de ser social para ser sexual, por exemplo. Eu relacionar o meu corpo a outro corpo, ok? E o interesse desse corpo explica a emoção desse corpo, né? É aquilo que eu estou sentindo. Ah, vi uma pessoa agradável, sei que tem lá, né? Aí já não é mais aquela ideia de eu estar ouvindo, né? Olhando ela como uma imagem. Eu estou olhando, estou sentindo alguma coisa, uma interação entre esses corpos emocionais, diretamente emocional, certo? Diretamente, emocional mesmo, ok? E sendo mais específico, sexo, e podendo representar vários sentimentos aceito ou negado por outros corpos que estejam desabitados deste corpo emocional, né? O que eu quero dizer, né? Às vezes, não, as pessoas, elas né, não quer compreender a outra parte, né? Ou quando for um relacionamento social também não quer compreender. Existem várias ideias sobre isso, vocês compreendam de todas as formas, ok? Aí quando vocês relacionam isso, se for sexualmente ou um assunto socialmente, aí vocês vão entender se você é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, daquilo que as pessoas estão relacionando a você. A pessoa às vezes é muito desagradável, né? Hoje que tem, as pessoas são muito desagradáveis para conquistar, né? Ou um sexo, por exemplo, eles são, dizendo isso diretamente são muito desagradáveis. Aí então a gente podemos entender, podendo representar vários sentimentos, aceito ou negado, né? Por outros corpos que estejam desabitados deste corpo emocional, certo? Existe essa ideia de se relacionar ao seu corpo emocional, como eu tenho dito no início, existe essa ideia de relacionar espiritualmente, né? Espiritualmente eu trazer uma ideia que tem dentro da sociedade, né? Aquilo que eu estou relacionando socialmente, trabalho, emprego, escola, né? Família, tudo ali, socialmente, carro, né? Dinheiro, tudo aí, isso tudo é social. Agora, eu olhei para uma pessoa eu interessei no cérebro dela, aí já é um relacionamento emocionalmente, emocionalmente direto, emocionalmente, né? Aí você trabalha, se você tiver uma sabedoria boa, você trabalha a espiritualidade, mediando uma coisa dentro da outra, mas até então, quando ela faz essa relação direta, é emocionalmente, sabe? Sobre sexo, são emocionalmente, ok? Só para vocês compreender, porque emoção com emoção, né? É isso que faz uma relação, é isso que faz, né, uma fertilização de uma criança, de uma certa forma, vocês compreendam isso, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é muito importante, ok? Vou dar continuidade nesse próximo blog, o blog de 468. Acompanhe esse próximo blog de 468, que vai estar muito interessante, né? Dá atenção, faz esse curso com carinho, com dedicação, não tire conclusões precipitadas, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.